Como é bom ter você aqui no Devocional 2024. Depois de passarmos pelo livro de Gálatas, quando Paulo esteve na Galácia pregando e anunciando as boas novas e exortando os cristãos de Gálatas, agora damos continuidade à sua viagem missionária no livro de Atos, capítulo 15, 16, 17, 18 até o versículo 11. E você já vai entender por quê. Com os seguintes assuntos: Paulo e Barnabé se deixaram levar pela ira, a circuncisão de Timóteo e o Deus desconhecido e Deus cuida de ti. No capítulo 15, no versículo 1, quando fala sobre a controvérsia sobre a circuncisão de gentios, Paulo diz assim: alguns indivíduos, aliás, Lucas fala sobre este assunto em que Paulo está inserido. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Vários séculos de treinamento religioso fizeram com que muitos judeus tivessem uma interpretação bastante rígida da lei do Antigo Testamento. Embora muitos aceitassem Jesus como Messias, ainda assim achavam difícil abandonar aquilo em que sempre haviam crido. Consideravam o ministério de Jesus um complemento e não a consumação, nem o cumprimento da lei do Antigo Testamento, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 17. Em consequência, não poderiam simplesmente pôr de lado a essência das suas convicções. Na sua maneira de ver, a circuncisão era ainda essencial ao relacionamento com Deus. Hoje em dia, muitos, por mesclarem as suas antigas tradições religiosas com o que aprenderam na Bíblia, têm agido da mesma forma. A carta de Paulo aos Gálatas, que encerramos ontem, versa sobre este erro com muita clareza. No versículo 28 e 29 deste mesmo capítulo, quando acontece a decisão enviada a Antioquia, que os apóstolos decidiram fazer, a palavra de Deus diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Estas palavras foram enviadas até os irmãos da Antioquia, Síria e Sicília, naquela ocasião, por Judas, chamado Barsabás, Silas, que foram juntamente com Paulo e Barnabé. E é importante entender que a fé prática na palavra de Deus, ela exige atitudes e comportamentos. Por isso que a fé que foi revelada aos cristãos da Antioquia também os conduziu a abandonar atitudes e tradições que conflitavam com as Sagradas Escrituras. Você já se autoexaminou? Se existe algum comportamento ou conduta que conflita com a palavra de Deus, você deve refletir sobre isso. No capítulo 15, no versículo 39, quando acontece a segunda viagem missionária e acontece nessa ocasião a separação entre Paulo e Barnabé, porque eles entraram em um conflito de ideias, pois Barnabé queria levar João Marcos junto. Paulo não queria porque, de alguma forma, ele era
prejudicial à missão que ele havia colocado dentro de si. A palavra de Deus diz assim: houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo e Barnabé discutiram em parte porque nutriam convicções muito ardentes acerca da vontade de Deus. Paulo queria implantar igrejas. Barnabé tinha outra linha de pensamento, desejando levar João Marcos com ele, sendo que este, de certa forma, pôs em risco essa missão que Paulo havia proposto. Em certo sentido, tanto Paulo quanto Barnabé estavam certos. Porém, em outro sentido, ambos estavam errados. Embora fossem maduros espiritualmente, Paulo e Barnabé permitiram que a ira os influenciasse. Se você de alguma forma deixa a ira lhe influenciar, peça perdão a Deus. Se for possível, se reconcilie com a pessoa que você entrou em conflito e siga na fé. No capítulo 16, no versículo 1 ao 3, quando Paulo conhece Timóteo, a palavra de Deus diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Talvez ouvindo essas palavras, você vendo estas palavras, acompanhando comigo, você diga assim: mas Paulo não pregou contra a necessidade da circuncisão? Por que agora circuncidou Timóteo? Entenda, Paulo circuncidou Timóteo por causa de um ministério eficaz e não tendo em vista a salvação de Timóteo. A estratégia missionária de Paulo era primeiro visitar a sinagoga local e pregar aos judeus. Se soubessem que seu assistente, Timóteo, era incircunciso, escarneceriam de Paulo e desprezariam o seu evangelho, rejeitando a mensagem por causa dessa questão. Aos olhos dos judeus, o incircunciso era refúgio espiritual. Assim, Paulo circuncidou Timóteo para evitar obstáculos desnecessários ao evangelho. Aprendemos com isso que qualquer atitude ou comportamento que prejudique a anunciação do evangelho através de nossas vidas deve ser evitado, eliminado ou praticado. Tudo depende do que a ocasião está pedindo. O que não pode é Cristo não ser anunciado. No versículo 19 ao 26 deste capítulo, a palavra de Deus mostra o momento em que uma mulher, Paulo e Silas, eles foram açoitados e presos porque eles libertaram uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades e, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois que lhes deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Se você
ou as suas ideias forem uma ameaça aos corruptos que te cercam, em qualquer âmbito que seja da sua vida, tenha consciência que sofrerá perseguições, calúnias e difamações. Pois quebrar um sistema corrompido produz pressão contrária. Mas não esqueça que a quem servimos tem a chave da cadeia, que Paulo e Silas foram presos. Ele abre e ninguém fecha. Ele liberta e protege. No capítulo 17, no versículo 10 ao 12, quando Paulo e Silas chegaram em Bereia, diz: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Toda mensagem que você ouve, avalie se está em acordo com a palavra de Deus, como eles fizeram. Caso contrário, causará dentro de si raiz de amargura, que é o que a religiosidade e as doutrinas humanas produzem, e não vai produzir a fé que produz milagres e salvação dentro de você. Não diga amém para a palavra que você ouvir à torto e à direita. Avalie a sua essência. Já no versículo 18 do capítulo 17 diz assim a palavra de Deus, quando Paulo e Silas chegam em Atenas e eles pregam contra a idolatria e veem um altar onde está escrito ao Deus desconhecido. Diz assim a palavra de Deus. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Epicureus, eles criam que os deuses eram inacessíveis e que o universo veio a existir por acaso, não por criação de Deus. Consequentemente, não viam propósito, desígnio ou bem absoluto na vida, vindo a valorizar a felicidade e o prazer, definidos com ausência de dor. Não defendiam realmente a sensualidade, mas sim os prazeres que ofereciam a satisfação permanente. Os estoicos criam que Deus é tudo, a alma do mundo, a razão absoluta, algo com quem ninguém poderia relacionar-se. A lógica e a razão eram seus grandes alvos. As emoções eram irrelevantes e se não prejudiciais. O autocontrole, a moral, o dever tornaram-se as suas principais virtudes de caráter, mas não com que alguns deles cultivassem o orgulho espiritual. Eles chamaram Paulo de tagarela porque os epicureus e os estoicos ensinavam as duas principais filosofias da época. Orgulhavam-se das suas ideias, aperfeiçoadas ao longo de 300 anos, e desprezavam os ensinos menos sofisticados, mas cateados nas ruas por mestres itinerantes. Os filósofos aplicavam uma gíria a esses mestres comuns, traduzida na Bíblia por tagarelas, que são catadores de sementes, como certos pássaros. No seu modo de ver, Paulo tinha colhido alguns fragmentos de filosofia a fim de vender uma concepção de vida medíocre e sem originalidade. E para terminar, no versículo 9 ao 11 diz, do capítulo 18, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando nós vivemos debaixo dos ensinamentos das Sagradas Escrituras, da mesma forma que Deus guardava e cuidava de Paulo, Ele guarda e cuida de cada um de nós. Somos verdadeiramente propriedades dele, a sua morada aqui na terra. Paulo ficou 1 ano e 6 meses nesse local, e aí entra o livro de Primeira Epístola aos Tessalonicenses, que nós vamos entrar amanhã. Eu te espero. Você é especial para Deus.